Você tem dúvida na hora de explicar para o seu cliente sobre o que são os liquins da Winsor & Newton e para que serve cada um deles? Hoje eu vou explicar as principais características de cada um, começando pelo liquin original. Lembrando que os liquins são mediums. Mediums, para quem não sabe, são misturas indicadas para tinta a óleo que alteram a característica da tinta. Todos os liquins eles têm uma principal característica de evitar o amarelamento e de acelerar o tempo de secagem. O original ele tem uma viscosidade média e qual que é o objetivo dele? De trazer mais fluidez para a tinta, ou seja, com a mesma quantidade de tinta, você vai ter uma pincelada que vai cobrir uma parte muito maior do que se você estivesse usando só a tinta sozinha. Agora, o liquid para detalhes, como o próprio nome diz, ele é mais indicado para pequenas áreas. Por quê? Ele é mais líquido e ele dá uma maior retenção de tinta no pincel. Então o artista não vai precisar ficar voltando toda hora na paleta. Ele vai lá fazer a mistura com o liquid para detalhes e com uma pincelada só ele consegue ter um resultado muito melhor e também evita aquelas linhas mais fininhas, ele nivela a tinta. O liquid gel, ele tem uma consistência mais densa e ele traz o resultado para a tinta de um efeito mais gloss, mais brilhante. Então ele tem o mesmo objetivo do que o original e do que o para detalhe, que é de trazer fluidez, mas o acabamento dele vai ser brilhante. Agora um liquid que tem um objetivo completamente diferente é o impasto. Ao invés de trazer mais fluidez, ele vai deixar a tinta mais espessa, ela vai ficar mais densa. Então é muito bacana para artistas que trabalham com aquelas camadas grossas de tinta óleo e acelera demais o tempo de secagem. Se a tinta óleo já demora para secar, mesmo você usando camadas mais finas, imagina para o artista que trabalha com camadas grossas, né? Esse impasto ele vai deixar a tinta mais grossa, então, só que ele tem um acabamento brilhante, tá? E ele traz essa espessura para a tinta mais densa de uma forma mais lenta, diferente do impasto. Tem o oleopasto, que também traz espessura para a tinta. Mas esse aumento na espessura da tinta, ele ocorre de uma forma muito mais rápida do que o impasto. E também ele traz um efeito diferente, que é um acabamento semifosco. Então, se o artista quiser um resultado com brilho, o impasto. Se quiser um resultado mais fosco, o oleopasto, tá bom? E ele, do mesmo jeito que o impasto, também acelera muito o tempo de secagem. Então são essas as diferenças entre os liquins da Winsor & Newton. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Muito obrigada!